Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ryan Montijo, do canal @GarageBitcoin YouTube. Hoje é dia 5 de agosto de 2025, estamos aí dando continuidade ao nosso vídeo número 2 do projeto Peltier Geladinho. Na data de hoje, de 5 de agosto de 2025, estamos no bloco do Bitcoin número 908.773, com prioridade de 1 Satoshi por V-Byte na baixa prioridade e 2 Satoshi por V-Byte na alta prioridade. Estamos a 32% e 75,75% do próximo halve, que irá ocorrer dia 12 de abril de 2028, há 2 anos e 250 dias. Bem, ao nosso lado aqui da Mempool Space, estamos com a nossa placa Peltier, a TEC 1 12706. Essa plaquinha aqui é o objetivo realizar alguns testes sobre ela. Estamos aqui com nosso multímetro aqui do lado configurado na tensão DC, os bornezinhos em COM e no VDC, aqui no positivo. Bem, qual que é a ideia, pessoal? Eu acabei comprando 2 placas Peltier dessa daqui e uma acabou indo de arrasta para cima ou queimando. Por que isso aconteceu? Eu estava por acidente aqui, empurrei minha fonte de alimentação que estava com o cooler refrigerando ela e não percebi que o cooler tinha sacado fora e ela esquentou demais e acabei perdendo essa placa Peltier. Só que eu tinha uma segunda e ela está aqui do meu lado, está funcionando, certo? Então aqui estamos com o projeto aqui em funcionamento, certo? Esse projeto aqui eu tenho uma fonte de 12 volts alimentando uma placa Peltier que está aqui. Aqui você consegue verificar a alimentação mesmo, ou a mesma fiação. Então eu tenho um fio positivo aqui e o fio negativo. E ali atrás eu tenho o marcador de temperatura que está em 13,8 graus Celsius, certo? E eu tenho um cooler aqui que está em funcionamento. E a alimentação. Essa alimentação aqui é de fase e neutro. Então ela é 220 aqui nesse momento. E aqui eu tenho o terminal positivo e o terminal negativo da minha Peltier que está em funcionamento aqui. Então, pessoal, vocês conseguem ver com mais detalhes aqui. E a minha Peltier em funcionamento e a Peltier que está danificada. Qual que é o objetivo do dia de hoje? O objetivo é realizar 3 testes sobre essa placa Peltier que está danificada. Então eu vou listar aqui os testes que eu pretendo fazer, certo? Eu vou listar aqui os testes que eu pretendo fazer. Opa, também coloquei aqui fora. Eu vou centralizar ela aqui para que eu possa escrever melhor, certo? Então aqui eu tenho minha placa Peltier. Então o primeiro teste que eu pretendo fazer é o de inspeção visual. Ou luz, certo? Então, eu pretendo fazer esse teste, inspeção visual ou luz, e fazer o de inspeção de continuidade. Certo? E um último aqui de inspeção por geração. Certo? Beleza? Aqui, só atualizando aqui, ver se nossa mempool está em funcionamento. Beleza? Então, esses são os 3 testes que eu pretendo realizar com vocês no dia de hoje, certo? Sobre essa placa Peltier aqui. Então, pessoal, o primeiro teste que eu pretendo fazer é o de inspeção de luz, de visual ou luz. Então, eu tenho a placa Peltier que ela acabou meio que derretendo, porque ela aqueceu demais, e você consegue observar que essa face aqui, que tem o carimbo aqui, a numeração, ela se deslocou para cá, enquanto que essa tem um carimbo vermelho aqui, ela se deslocou para outro lugar. Então, uma se deslocou para cá nesse sentido e a outra se deslocou para outro sentido. Então, ela parou de funcionar
provavelmente derreteu algum terminal aqui dentro. Você consegue ver que ela está bem molinha, essa massa aqui, certo? Você vê que até aqui ela está até saindo já, ó. Consegue verificar, beleza? Então eu tenho uma lanterna aqui do lado, que eu quero realizar uns testes. Então qual que é a ideia? A ideia é pegar aqui minha Peltier e colocar sobre essa lanterna. Olha que coisa interessante. Então, pessoal, vocês conseguem verificar que a placa Peltier ela tem 127 pellets. Cada retângulozinho desse aqui de dentro é um pelletzinho. Então eu consigo verificar ali, ó, os pelletzinhos. E inspecionar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu verifico os pellets, eu vou inspecionando. E aqui, bem no terminal, ó, a gente consegue verificar que existe um probleminha. Ali, ó. Consegue verificar que existe um problema aqui, ó. Porque todos os outros pellets, ele não tem contato, certo? E aqui, ó, você consegue ver que tem uma área escura aqui, ó. E aqui do outro lado também dá para verificar, ó, que esses dois pellets aqui do terminal, eles estão com alguma coisa, alguma obstrução, algum problema, certo? Então, isso é uma inspeção visual, até para saber se realmente tem os 127 pellets ali dentro, certo? E daí em seguida, então, vamos para o próximo. Então, eu já fiz aqui a inspeção visual e de luz. A próxima inspeção é de continuidade. Então eu tenho um multímetro aqui que eu sei que ele está funcionando corretamente, certo? Porque a marcação dele está aqui. Posso balançar aqui o coisinho, ó, que ele vai estar funcionando direitinho. Então eu vou colocar ele aqui na escala de continuidade. Essa escala aqui, ó. Essa escala aqui, ó. Ela mostra o símbolozinho de som. E aqui em cima eu também tenho um símbolo de som, ó, mostrando que é o mesmo que está aqui na configuração. Então eu mostro que não tem nada, ele está aberto aqui, as ponteiras, certo? Então eu posso verificar aqui pelo som, se eu tivesse continuidade, certo? Se eu tiver uma continuidade aqui, eu posso testar. Ó. Então meu aparelho está marcando lá que ele tem uma continuidade, aberto, contínuo, certo? Então, eu vou verificar aqui que se eu colocar aqui, ó, nessa borracha aqui, para ficar mais fácil de a gente inspecionar, eu vou colocar aqui no positivo e colocar negativo aqui. Beleza? Então ali a gente conectou o positivo e negativo, isolado, tá bem isoladinho. E a gente vai trazer o multímetro para cá. E ele mostra que o circuito está aberto. Ou seja, mesmo eu conectando aqui, mostrando que está bem fixo aqui, ó, a Peltier, ela está aberta. Então uma das maneiras de você verificar se realmente está com problema a Peltier, você pode fazer uma pressão sobre a placa. Então você vem aqui e pressiona. Ó. Você pode ir testando, ver se tem algum probleminha. Verifica do outro lado. Verifica se está bem conectado ali. A princípio é para estar conectado direitinho, senão o teste não funciona. Verifica se os terminais aqui estão funcionando. Ó, aqui eu consegui pegar. Demorou um pouquinho, mas consegui pegar. Do outro lado pode estar mais fácil. Então eu verifico que existe alguma coisa que desconectou lá dentro. Deve ser pelo aquecimento, sabe? Deixa eu tentar pegar pela outra mão aqui. Eu tenho mais força pela outra mão. Então vocês verificam que ela tem uma continuidade, ó, bem no terminal A. Então ela tem um mau contato ali, ó, certo? Ela tem um mau contato. Então é isso, pessoal. Então esse é o segundo teste que eu posso fazer sobre a placa Peltier para verificar se ela está com problema
ou não. Então vocês verificam que ela está aberta, o circuito está aberto, beleza? E um terceiro, então aqui a gente passou pelo segundo, beleza? O teste de continuidade. E o terceiro último seria utilizando um dissipador. Estou com um dissipador aqui do lado, certo? Para segurança, certo? Eu coloco o dissipador aqui e faço um aquecimento. Para isso, você pode utilizar um isqueiro, uma outra coisa mais segura, certo? Eu estou utilizando maçarico. Com a utilização do maçarico, vocês podem aquecer e aquecendo, vocês vão ter uma medição de tensão aqui, porque ela funciona como gerador também. Então, qual que é a ideia? A ideia é pegar aqui o positivo, o negativo, a outra ponteira do multímetro, certo? A outra ponteira do multímetro, ligar seu multímetro, colocar ele na escala de tensão, tentar pegar alguma coisa aqui. Aqui é muito sensível. Mais estável ali. E tentar fazer algum aquecimento aqui para ver se pega alguma coisa. Como o aquecimento, meu negócio aqui já está acabando também. Então é isso, pessoal. Vocês podem fazer, se ela tivesse em bom estado, vocês poderiam verificar com aquecimento também. Então essas são as 3 maneiras de fazer a inspeção da sua placa, verificar se ela está funcionando ou não. Existem outras maneiras? Eu acredito que existe, certo? Então essas aí são as maneiras que eu verifiquei, certo? As maneiras mais rápidas que eu verifiquei de testar. Então a primeira é verificar se a placa está aberta, tá aberta, se ela tem continuidade e inspeção de luz também, até por curiosidade ali para saber a quantidade de pellets que você tem na sua placa, beleza? Existem outras placas com menos pellets, entendeu? Então é interessante verificar isso, entendeu? Então se você tem uma placa que ela é menor, você consegue verificar a quantidade de pellets, se realmente sua placa tem aquela quantidade de pellets, porque não dá para confiar muito nos vendedores que fabricam no exterior, certo? Então é sempre bom verificar isso. Então no dia de hoje, a apresentação foi essa. Quinta-feira eu vou buscar tentar trazer a outra placa já desconectada aqui na nossa caixa. Eu vou remover ela para poder apresentar ela funcionando, fazer os testes também sobre a mesma placa, só que agora uma placa que funciona, certo? Essa aqui está danificada, eu vou trazer uma placa que funciona para testar, certo? Então, por fim aí, nós estamos no bloco 908.774 e por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.